Agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês, prestigiada aí pelos colegas lá da Fiocruz, principalmente, e por estar falando de um tema que eu gosto bastante, que eu estudo há bastante tempo, e um tema que não me deram uma limitação, né? Dizer que podia falar qualquer coisa sobre endocardite, eu escolhi o tema Desafios no Manejo, e a gente vai falar um pouco na questão do desafio diagnóstico, no desafio terapêutico também, né? Então, assim, a primeira coisa é dizer que endocardite, todo começo de texto fala assim, endocardite é uma doença rara, é mentira, né? Isso é um mito, não é uma doença rara. A incidência da endocardite, ela vem crescendo com o envelhecimento da população e com os procedimentos relacionados à saúde. Então, a cada década a gente vê um número maior de casos relacionados à assistência à saúde hospitalar e fora do hospital, principalmente relacionado à hemodiálise. Isso é fato em países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento como o nosso. E, curiosamente, desde a restrição à antibiótico profilaxia nas diretrizes de 2007 e 2008, a gente está vendo mais endocardite também, né? Não sei se vocês sabem, mas em 2007 houve uma diretriz americana e depois uma diretriz ainda mais rigorosa de um grupo chamado NICE, na Inglaterra, em 2008, que disse que não era preciso nenhuma profilaxia, principalmente para procedimentos orais, e como na Inglaterra é tudo via SUS, NHS, tudo é pago pelo NHS, essas regras, essas diretrizes foram seguidas. E aí a gente tem relatos, principalmente dos britânicos, várias publicações recentes aumentando, mostrando um aumento no número de casos. Então, existe aí também essa contribuição, né? E a outra coisa é assim, é uma doença tão ou mais frequente que a meningite meningocócica. Ninguém começa uma aula de meningite meningocócica dizendo meningite meningocócica é uma doença rara, não. A gente começa dizendo é uma doença grave, com alta letalidade, que cursa rapidamente muitas vezes, né? E a letalidade da endocardite é igual ou maior. Essa questão da incidência, a gente vive repetindo o que a gente lê, e a gente lê muita literatura europeia e norte-americana, e lá a gente sabe que são 3 a 10 episódios por 100 mil pessoas ano. Mas no Brasil e em outros países em desenvolvimento, a gente não tem estudos populacionais, então a gente não sabe qual é a incidência da endocardite, e possivelmente ela é muito maior, porque a gente sabe que a saúde oral das populações de países em desenvolvimento é precária. A mortalidade durante a internação, ou seja, aquele mesmo episódio, é de 15% a 30%, e a gente sabe que essa mortalidade continua. Em 5 anos as pessoas continuam a morrer, provavelmente, mais significativamente, de disfunção cardíaca. Então a mortalidade é de 40% 5 anos depois daquele episódio índice, né? Uma verdade sobre endocardite é que ela é uma doença negligenciada, né? Isso está muito em moda, todo mundo quer ter uma doença negligenciada, mas é verdade para a endocardite. Há pouquíssimo investimento em termos de terapia antimicrobiana, a gente usa penicilina, ampicilina, oxacilina, vancomicina, medicações que têm um papel super importante, mas têm uma toxicidade importante. A gente tem algumas coisas que a gente pode usar que são relativamente novas, né? A daptomicina, a ceftarolina, é negligenciada porque ela é pouco divulgada, as pessoas não divulgam endocardite, não mostram que é uma doença que mata 1 em cada 5 pessoas, né? E a gente tem relativamente poucos estudos, especialmente nos países desenvolvidos, em desenvolvimento, né? E mesmo infectologistas, eu dou aula para graduação há 18 anos, eu falo, os especialistas mais inteligentes da medicina, mesmo os infectologistas, essa classe inteligente privilegiada erra o diagnóstico, não faz, tem dificuldades em fazer o diagnóstico, né? Então é complicado. E aí, como é que a gente pode melhorar nessa questão de fazer o diagnóstico, né?
E eu gosto muito desse documento britânico, são as diretrizes de 2012, são as últimas diretrizes deles, da Catherine Gold, que eles colocam uma série de pontos quando devemos pensar em endocardite, né? E aí, o primeiro ponto é óbvio, todos nós, né, sabemos que febre, sopro de regurgitação novo, e se ainda tiver fenômeno embólico, pensaremos em endocardite, é fácil. Mas a gente tem que pensar na endocardite no paciente com febre e que tem uma predisposição cardíaca. É muito fácil quando o paciente tem uma prótese, né? Mas é mais difícil quando você precisa conversar um pouquinho mais com ele e ele vai te contar coisas do passado. Aí você descobre que ele tem uma valvopatia reumática, teve febre reumática lá atrás, né, na infância, na adolescência, que ele tem um prolapso de válvula mitral, ali leia-se, prolapso de válvula com regurgitação, tá? Que ele já teve endocardite, que ele tem uma válvula aórtica bicúspide, isso é um grande perigo, a cardiopatia congênita mais frequente é a válvula aórtica bicúspide. E, no entanto, ela é silenciosa, ela só vem a se manifestar como endocardite, ou muito mais tarde como regurgitação aórtica, ou ainda muito mais tarde como uma estenose, quando ela vai calcificando. Então, assim, às vezes o doente tem uma predisposição e ele não vai te dizer. E também a questão aí dos dispositivos intracardíacos. Então, febre em um paciente com predisposição e nenhum foco óbvio de infecção, né? Não é pele, não é trato urinário, não é pneumonia, pensar em endocardite. Pensar em endocardite, quando a gente tem febre associada a qualquer um dos seguintes: predisposição, intervenção recente associada a bacteremia e candidemia. Para a gente que é infectologista, é fácil a gente pensar, né, na endocardite nessa situação, porque a gente tem lá um agente isolado em sangue. Mas febre com disfunção cardíaca, especialmente disfunção cardíaca nova, né? Afinal de contas, a endocardite se dá principalmente numa válvula, e essa válvula, principalmente quando regurgitante, vem a causar disfunção ventricular esquerda aguda, né, e grave. Distúrbio de condução novo, então febre, rodou um eletro, tem bloqueio de primeiro, segundo ou até BAV total, pensar em endocardite, que aquilo ali possivelmente é destruição, né, aonde está descendo ali o feixe de risco. Febre, fenômeno vascular imunológico, fácil, a gente vai pensar. Febre, acidente vascular encefálico novo, né, especialmente em pacientes mais jovens, que a gente não esperaria um acidente vascular. Febre e abscesso periférico. Então, fiz um ultrassom, tem abscesso esplênico, tem abscesso hepático, abscesso no rim, aquilo ali provavelmente não é primário, aquilo provavelmente é disseminação hematogênica, e a gente deve pensar em endocardite. Febre prolongada, sudorese noturna, emagrecimento, anorexia, prostração e predisposição cardíaca, né? Qualquer embolia não explicada. E os outros são mais fáceis, né? Hemoculturas persistentemente positivas, óbvio, né? Isso é um critério maior de endocardite. Bacteremia relacionada ao catéter, que a gente tira o catéter e mais que 3 dias depois o doente ainda tem febre. Isso deve fazer a gente pensar em endocardite. Especificamente sobre essa questão, né, da febre prolongada, emagrecimento, anorexia, mais uma vez, muitas vezes a gente não pergunta ao paciente sobre essa predisposição cardíaca, que a gente, como infectologista no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente pensa, isso é TB ou HIV e TB. E quase sempre a gente vai acertar, mas de vez em quando a gente vai deixar o doente rolando e é endocardite, né? Então, assim, contando aqui para vocês, a gente está quase só em casa, as 3 últimas endocardites no IMC, no Evandro Chagas, mas depois eles foram para o INC, foram para o cardiologia, 2 deles eram pacientes de mais ou menos uns 35 anos de idade, que o ambulatório de TB recebeu como TB. Estavam rolando na rede há 3, 4 meses, tá? E um deles, quem fez o diagnóstico não foi o infectologista, foi o nefro, porque o infectologista disse, isso é TB, mas ele tem um AS estranho, vou mandar para nefro. A nefro olhou realmente um AS muito estranho. A nefro auscultou. A nefro ouviu o sopro. Vergonha, vergonha. E aí, ela é quem fez o diagnóstico, né? Uma dessas endocardites, vocês possivelmente lembram, uma moça nova, dos seus 30 anos de idade, que veio pra gente como febre amarela. Era um quadro de febre agudo, icterícia, disfunção renal, trevas, um EAS totalmente alterado,
nefrótico, uma anemia hemolítica e era uma endocardite, essa menina, por ASEC. Esse caso a gente vai publicar, porque eu nunca vi endocardite por ASEC, que é um bicho indolente, ser dessa forma. Esses 3 pacientes foram lá para o Instituto de Cardiologia e foram operados, né? Uma outra coisa é cuidado com nossos preconceitos, né? Esse aqui é um caso que não é lá do Instituto, é um caso do outro Instituto de Cardiologia. Era um rapaz de 33 anos, um homem que fazia sexo com homens. Ele tinha um curso superior de TI e ele estava há 9 meses investigando uma febre. Há 9 meses, uma coisa impressionante. Ele morava na região dos Lagos e ele recebeu vários diagnósticos. Não, isso é HIV, pediram sorologia anti-HIV, ele não era HIV positivo. Não, então isso deve ser hepatite B ou C. Ele não tinha nem hepatite B e nem hepatite C, não. Então é toxoplasmose. Fizeram sorologia baseada em IgG, não tinha nem IgM, disseram isso é toxoplasmose, encheram ele de sulfamethoxazol trimetoprim, mas não resolveu. Tinha lá um AS alterado, porque ele estava há semanas, há meses com glomerulonefrite pela endocardite. Isso é infecção do trato urinário. E isso, um pequeno detalhe, um paciente com bom nível e que dizia para os médicos, eu tive febre reumática quando eu era criança. Então ele tinha uma predisposição e ele ficou meses por fazer esse diagnóstico, tá? E era um ASEC também, os ASEC às vezes nos surpreendem. Diagnóstico diferencial da endocardite aguda são vários, né? Então, eu tinha essa lista toda e acrescentei lá embaixo, agora febre amarela, porque a gente teve esse caso recente, quando a gente está numa situação assim, né? A pneumonia na endocardite aguda, vocês, né, nós somos infectologistas inteligentíssimos, a gente vai pensar na endocardite direita, né? Endocardite de válvula tricúspide. A maior parte dos casos, o primeiro diagnóstico é pneumonia, que emboliza para o pulmão. E a diferencial de endocardite subaguda, nós todos sabemos, HIV/AIDS, tuberculose, neoplasia, ocasionalmente leucemias, lúpus eritematoso sistêmico, né, como a gente pensou por causa dessa menina, outras vasculites, leishmaniose visceral. Ela tinha, mas pode ser, né, pelo processo autoimune, pode ter FAM positivo. Bom, o que pode ajudar no diagnóstico, além, né, de toda essa suspeição clínica, né, esse feeling, esse buscar uma boa história, né, e juntar o quebra-cabeça, é não fazer antibiótico sem critério. Isso é um tiro, realmente um tiro no pé terrível, e a gente com frequência recebe pacientes que já fizeram uso prévio de antibiótico, né? Então, se o paciente não está grave, ele tem uma febre prolongada, como vários, né, esses que vêm para o ambulatório TB, não faz nenhum sentido a gente fazer antibiótico sem ter colhido minimamente 3 sets de hemoculturas, né? Os critérios de Duke, eles falam 0, 1 e 12 horas depois, mas os britânicos, na sua praticidade, falam 0, 1 e 6 horas depois, está de bom tamanho. Se eu quero mostrar persistência de positividade, 6 horas de intervalo está ótimo, né? Então é o que a gente tem usado, 0, 1 e 6 horas. E as hemoculturas na endocardite, quando não se usa antibiótico, a chance delas serem positivas é altíssima, 95% de chance de serem positivas, porque é uma infecção endovascular. Você está semeando o sangue praticamente o tempo todo. É diferente da pneumonia, da infecção do trato urinário, da infecção de partes moles, que é 20%. Endocardite não, é mais de 90%, né? E, no entanto, na literatura, a gente tem uma taxa de endocardite em hemocultura negativa que varia de 3% a 23%, e eu digo a vocês que é mais alto que isso em alguns outros lugares. O principal motivo é o uso prévio de antibiótico, às vezes um germe de difícil crescimento, e alguns que não crescem, né, em meios comuns, como Coxiella, Bartonella, ou endocardite não infecciosa, endocardite lá por marântica, né, a gente adora isso, endocardite marântica, endocardite por doença autoimune, né, Liebman-Sachs. E nessa situação de endocardite hemocultura negativa, a gente tem que recorrer aí, então, para as sorologias, Coxiella, Bartonella principalmente, screening para doença autoimune. Na nossa experiência lá no Instituto de Cardiologia, em 136 pacientes, né, que foram pacientes que foram à cirurgia, essa série são de pacientes que foram operados, a gente teve 42% de hemocultura negativa. Imagine você, esses pacientes chegam graves, com disfunção valvar, com indicação cirúrgica, e eu não sei qual é o bicho. Não é maravilhoso isso?
2/3 desses pacientes vêm da rede, então, assim, é esperado que eles já tenham usado antibiótico, né? Quando a gente estuda por PCR as válvulas desses pacientes que foram operados e tinham hemocultura negativa, a gente encontra que a principal causa é o víridas, que, como a gente sabe, é uma causa muito frequente e é muito sensível ao antibiótico. Então, 1, 2 doses e ele some da circulação sistêmica, mas fica lá na válvula, né? Continua o processo destrutivo. E 75% dos pacientes, nesse estudo, né, que a gente fez o PCR das válvulas, tinham usado antibiótico. Então, são esses 2 estudos. Eu trago para prestigiar as minhas queridas alunas, 2 moças cardiologistas que fizeram mestrado profissional lá com a gente, a Tatiana, né, Jolie Brandão é uma delas. O que pode, né, ajudar no diagnóstico, além, né, da suspeição clínica de colher as hemoculturas? É a gente usar mais subsídios, né, nos critérios modificados de Duke. A gente sabe que Duke é uma universidade privada na Carolina do Norte e que tem pesquisa não só em endocardite, eles pesquisam muita coisa, né? Em 1994, eles fizeram uma sistematização dos critérios, incorporando dados ecocardiográficos e dando, digamos assim, uma organizada em critérios maiores e menores, numa formulação parecida com a da febre reumática. Um maior, 3 menores, faz diagnóstico definitivo e ficou bem bacaninha. Mas o que a gente tem que saber, como todos os critérios, é que eles têm limitações, tem bastante limitação. A sensibilidade dos critérios de Duke é de 80%. Significa que 20% os critérios de Duke não fazem diagnóstico de endocardite definitiva, tá? Por vários motivos. E outra coisa é que esses critérios foram estabelecidos num grupo de 69 doentes. Não foram milhares de doentes, como a gente tem para score prognóstico em cirurgia. É um banco de dados de 14 mil doentes. Critérios para sepse, quick-solfa, 15 mil doentes. Não, gente, são 69 doentes. Tudo bem que endocardite é uma doença que poucas pessoas têm experiência, mas 69 doentes é pouco doente. Então, vamos, claro, utilizar os critérios, mas vamos pensar que eles podem ser melhorados. Em 1997, foi um primeiro trabalho que eu fiz, a gente pensou de que modo a gente poderia aumentar a sensibilidade desses critérios. E aí a gente estudou 118 pacientes que tinham critério definitivo por histopatologia valvar de endocardite, e aí a gente propôs, com esses critérios que eu vou mostrar a vocês, um aumento de sensibilidade de 83% para 94%. Para a válvula nativa, a gente tinha um grupo pequeno de válvula protética, mas a válvula protética, o diagnóstico é ainda mais difícil. Duke fez diagnóstico em 50% dos casos. E quando a gente estudou depois, não está aí, endocardite hemocultura negativa, a sensibilidade também é assim, 60%, 65%. Então dá para melhorar bastante. A Tatiana, quando ela estudou histopatologia, a gente estudou os critérios, né? E aí, o que a gente encontra é um aumento, né, da sensibilidade quando a gente usa os critérios menores. E aí, o que simplesmente acontece? Pacientes que têm diagnóstico possível de endocardite, quando você acrescenta os critérios menores, eles sofrem um upgrade do possível para o definitivo, né? Esses critérios menores são proteína C reativa, hematúria, esplenomegalia, VHS e esplenomegalia, que são, na verdade, achados clínicos que a gente já identifica na endocardite, principalmente aquela subaguda, há muito tempo. São critérios clínicos que ficaram de fora, né? Duke, quando viu, deixou de fora. Então, diagnóstico de esplenomegalia que seja de início recente, naturalmente, de baqueteamento digital, que é um outro sinal de doença autoimune, de certa forma, né? A gente associa baqueteamento à doença pulmonar, mas ela é, na verdade, um sinal de estímulo imunológico constante. Hemorragia subungueal, que são as splinters, né, em inglês, petequias, VHS elevado, proteína C reativa elevada, hematúria microscópica, e a gente colocou acesso venoso central e periférico nessa época, e 20 anos depois eu diria a vocês que eu não teria esquecido de colocar, se eu tivesse
a vivência, né, que a gente tem, os catéteres de hemodiálise como fator menor, tá? Porque realmente é uma epidemia de endocardite relacionada à hemodiálise. Os achados clínico-laboratoriais nessa mesma série nossa lá do Instituto, eles mostram que esses critérios menores, eles estão presentes num quantitativo expressivo, né? Proteína C reativa em 64%, VHS em 30%, esplenomegalia mais ou menos isso, né? 28%, acessos venosos 24%. Tem coisas aqui que a gente propôs como critérios menores, mas que não estão listados, como petequias, por exemplo, porque a gente preenche uma ficha padrão que é da DILC, e a DILC não colocou lá petequia, por exemplo, entende? Então a gente perde um pouco. Hematúria, a gente tem um péssimo hábito de não pedir EAS com frequência nesses pacientes, não é sempre que a gente pede EAS, não. Então tem muito dado faltante. O que é interessante é aquilo que a gente adora, né? Acha bacana, Osler, Janeway, que ele descreveu em 1885, é clássico, mas nos dias de hoje é bastante infrequente nas endocardites. Então a gente vai ter muito mais fenômeno imunológico inespecífico, como petequia, púrpura, do que um nódulo de Osler, né? A gente não pode ficar saudosista, né? Porque no fim das contas, essas manifestações clássicas correspondem nas nossas séries, em torno de 10%. Nas séries europeias e americanas, a menos de 5% dos achados em endocardite, tá? Mancha de Roth, então, a gente adoraria, né? Mas, por exemplo, no Instituto de Cardiologia, não tem um oftalmologista para fazer fundo de olho para ver mancha de Roth, né? Lá no Evandro Chagas, a gente teria mais sorte. Mas então, a gente nunca vê, né? Nunca vê, né? Mas a gente não tem muitas endocardites lá. As manchas de Janeway são menos de 10% lá na nossa série do INC, né? Isso daqui seria um Janeway já aqui com uma pequena catástrofe distal, né? Êmbolo distal. Os nódulos de Osler são menos de 10% dos nossos pacientes lá, né? Estão vendo aqui, ó, um dedinho normal, um dedinho mais salsichoide, doloroso, quente, né? São nódulos inflamatórios. Isso aqui aí a gente já não sabe se é só Janeway, se já tem um pouco de nódulo, mas a gente vê aqui uma petequiazinha, né, maiorzinha, uma purpurazinha. Amamos isso, né, hemorragias subconjuntivais, 5% dos pacientes nossos lá com endocardite. E as manifestações embólicas ou imunológicas não clássicas, elas são mais frequentes, elas realmente são mais frequentes. Isso aqui é uma paciente com... O que vocês chamariam isso aqui, né? Não é bem um Janeway, uma série de lesões necróticas, né? Uma vasculite. Na verdade, isso é lesão embólica, né? Essa paciente fez um Doppler de femoral e ela tinha um trombo gigantesco em femoral e ela teve que abordar, remover o trombo e cresceu um monte de cândida. Cresceu não, foi visto e depois cresceu um monte de cândida, era muito fundo. Uma paciente com uma prótese, um tubo valvado, um tubo com a prótese, né? Essa é a mesma paciente, tá? Também lá do Instituto, cheia de lesões distais de embolia. Isso aqui, petequia e púrpura, isso é de site da internet, né? É uma endocardite estafilocócica, mas é uma endocardite estafilocócica. As hemorragias subungueais e o splinter, embora clássicos, não são tão frequentes, né? Lineares subungueais. E essas de maior repercussão, né, essas sim são mais frequentes. Em torno de 30% a 50%, lá no IMC a gente ficou com 48%, marcadinho, certinho, endocardite direita, né, aqui derrame pleural e essas imagens, né, de pneumonia suspeita, né, aqui bem arredondado, sugerindo a embolização séptica. Essas aqui são minhas favoritas, são as embolias esplênicas, muito frequentes, a gente tem aqui uma angio-TC, também essa mesma paciente por cândida, uma hepatomegalia importante, mas isso provavelmente por disfunção cardíaca, essa paciente tinha uma disfunção cardíaca bem importante. E aqui o baço que eventualmente foi removido, tá? Porque ela persistiu com febre, e aqui a gente vê, né, um aspecto de abscesso esplênico, e abscesso esplênico não derrete com antibiótico, esses pacientes têm que fazer esplenectomia. Isso aqui também é foto de internet, isso daqui é um baço bem destruído, um baço inviável.
Esse aqui é um outro paciente cujas hemoculturas foram negativas, jamais soubemos qual foi a causa, com válvula aórtica metálica também, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ui, isso aqui foi terrível. Esse paciente tinha um saco de sangue, o baço dele era um saco de sangue. Ele operou o coração porque ele tinha disfunção protética grave e a gente acabou removendo esse baço, a gente teve que convencer o cirurgião, porque a nossa maior preocupação não era infecção, era ruptura, porque era uma isquemia tão extensa, um infarto tão extenso, que o nosso maior medo era a ruptura espontânea, né? Existe um volume aí, 200 mais ou menos centímetros cúbicos, esse doente tinha 340 centímetros cúbicos de infarto. Então o cirurgião, depois de algum convencimento, ele retirou. Isso daqui são outras embolias, daqui é aquela endocardite por cândida daquela paciente, né, com aqueles pezinhos. Felizmente no cérebro tinha apenas uma pequena lesão, mas a gente, ocasionalmente na endocardite, mesmo pós-tratamento, a gente pode ter eventos dramáticos, aqui é uma TC com evidência de sangramento, famoso aneurisma micótico, que não corrigido, não ocluído, eventualmente evolui com sangramento, né? Então é extremamente importante a gente rastrear o sistema nervoso central do paciente. Isso aqui a gente quase não vê. Eu tive pouquíssimos pacientes lá no Instituto com abscessos cerebrais importantes assim, bem, nos dias de hoje, são bem infrequentes. E essa questão dos eventos embólicos, eles podem e devem ser rastreados pela imagem. A gente não precisa esperar que o paciente se queixe de nada para a gente fazer esse rastreamento sistemático, tá? Tanto assim que na proposta, né, nas diretrizes europeias de endocardite de 2015, já entra, né, como critério menor a identificação desses eventos embólicos ou aneurismas. Dependendo do método que a gente usa, se a gente usar uma ressonância, fizer em todos os pacientes com endocardite esquerda, ressonância magnética de crânio, quanto vocês chutam que a gente encontra de alterações? 80%. É bizarro, 80%. Quando a gente usa tomografia no doente assintomático, a gente encontra cerca de 10% de embolizações assintomáticas. O doente não sente nada, não tem cefaleia, não fez crise convulsiva, tá? Então, já há muitos anos lá no Instituto, como a gente opera esses pacientes, a gente rastreia sistematicamente crânio e abdômen, porque eles vão ser submetidos à circulação extracorpórea e eu não posso arriscar um evento neurológico porque eu não abordei uma lesão. Então, quando a gente encontra alteração, aí a gente faz angiografia, encontra aneurisma, a gente clipa o aneurisma e aí ele vai para a cirurgia cardíaca. E o baço, a gente vê o que faz, né? Dependendo lá do aspecto que tem o baço. Uma outra aluna que eu tive no mestrado, que hoje é médica cardiologista, foi nossa residente, fez o mestrado, a Thaísa Monteiro. O que ela analisou foi justamente isso, os eventos embólicos assintomáticos nos nossos pacientes, né? Porque é legal a gente ler as coisas lá fora, mas é muito importante a gente saber como é que elas acontecem aqui. Então ela fez, né, a gente coleta prospectivamente os dados, mas ela foi para o prontuário justamente buscar, o paciente tinha sintoma, não tinha sintoma, e quais foram as imagens que eles fizeram, né? Então ela buscou 112 pacientes entre 2006 e 2011, e ela encontrou eventos embólicos já assintomáticos em 36 pacientes, né? Desses pacientes, mais ou menos 10% fez evento assintomático para o sistema nervoso central e 25% fez evento assintomático para o baço, né? Alguns fizeram um evento sintomático, tá, gente? Para o baço, cerca de 10% e para o sistema nervoso central, 13%. Mas os assintomáticos chamam bastante a atenção da gente também. Oi. O rastreamento do sistema que vocês fazem lá no INC é por angiorressonância? Não. A gente faz por tomografia. Se a tomografia mostra alguma alteração, com contraste. Se a tomografia mostra alguma alteração, aí a gente faz uma angio-TC, que é muito menos invasivo e que a gente tem disponível. A gente quase não faz mais arteriografia, a gente faz a angiotomografia. Nas séries, a gente corre risco de papamosca. Não, a gente tem angiorressonância, mas a gente não faz direto.
porque tudo é uma questão de custo-benefício. A gente não vê catástrofes, moscas, porque a gente faz a TC como rastreamento. Tem uma série... Você já rastreia os mais graves, potencialmente mais Já graves. rastreio os eventos potencialmente maiores, que tem mais chance de serem aneurismas, né? Porque às vezes, os achados às vezes são muito inespecíficos, é uma cerebrite, uma coisinha. Os achados um pouco maiores em território de cerebral média, aí a gente faz a angio-TC, tá? Eu ia falar de uma outra série, que é lá de Marseille, francesa, que eles também rastrearam com TC e encontraram mais ou menos 10%. Essa coisa de rastrear com ressonância é só o pessoal não é de Marseille. Tem um cara que é interessado nisso, então ele fez e aí deixou todo mundo em pânico. E deve ser americano. Não, ele é francês. É um cara francês, mas isso não é regra, que as pessoas estejam fazendo ressonância, mesmo lá na Espanha, na Inglaterra, não faz, tá? Bom, o que pode ajudar no manejo, né, da endocardite? Primeira coisa é reconhecer que é uma doença cirúrgica. Tem que reconhecer que a endocardite é potencialmente uma doença cirúrgica. Não adianta fazer o diagnóstico, fazer o melhor antibiótico e deixar o doente lá um mês. A gente recebe doente lá do Laranjeiras de tudo que é lugar. E a gente, às vezes, eu tenho um doente, assim, para mim emblemático. Ele veio de um hospital universitário, ele estava há 30 dias tratando endocardite aórtica, estafilocócica. Há 30 dias tratando endocardite aórtica estafilocócica. Ele chegou para a gente em ventilação mecânica, porque obviamente ele estava em insuficiência cardíaca refratária, e em hemodiálise, porque ele estava fazendo vanco, não sei bem porquê, vanco e genta. Isso é criminoso, gente, isso não pode acontecer. Um paciente com endocardite aórtica estafilocócica, ele tem que ser referenciado para um hospital cirúrgico, que dê apoio cirúrgico, porque a chance disso evoluir mal é altíssima. Fez o diagnóstico, em 48, 72 horas, ele tem que estar em outro lugar que tenha suporte cirúrgico, tá? Bom, então, isso é muito importante. A gente tem vários estudos, é muito difícil falar de cirurgia em endocardite, porque quando a gente compara um doente e outro doente, eles não são comparáveis, né? Os doentes, assim, às vezes o doente precisa ir para a cirurgia, mas ele é muito velho, muito doente, ele não vai para a cirurgia. Né? Então, tem um monte de estudos com aquelas scores de propensão, né, para você tentar nivelar, digamos assim, os pacientes. Eu não trouxe esses estudos, mas esse estudo aqui eu acho muito bacana, porque é do pessoal de Marseille, é de um cardiologista chamado Franck Touni, e o que ele pega são vários trabalhos, ele faz uma regressão linear, e esses trabalhos comparam o seguinte: qual que é a mortalidade hospitalar e o tempo da cirurgia. E aí ele tenta jogar isso numa regressão. E o que ele encontra? Quando nenhum paciente faz cirurgia precocemente, a mortalidade, né, nos 3 estudos que ele encontrou, varia de 30% a 45%. Quando mais de 50% dos pacientes faz cirurgia precoce, early surgery, a mortalidade fica aqui em torno dos 15% a 20%. Né? Então, há uma correlação entre operar precocemente e morrer menos, né? E quem é cardiologista à beira do leito sabe isso, né? E quem vê endocardite aguda em válvula aórtica mitral vê isso também, né? Mas a gente tem que reconhecer que avaliar o papel da cirurgia é difícil, né? Os pacientes são operados, são graves, né? Tem endocardite complicada. Por outro lado, idosos com morbidades muitas vezes não são operados, né? Pelo alto risco. Mas, assim, a regra o momento ideal para a cirurgia, quando ainda não aconteceu uma destruição valvar importante, o doente não entrou em insuficiência cardíaca. A gente não pode ficar esperando o doente entrar em insuficiência cardíaca. Viu no eco insuficiência valvar grave, aórtico-mitral, isso é igual a mandar o paciente, mesmo que ele esteja assintomático, porque de uma hora para outra ele descompensa, tá? E aí a mortalidade cirúrgica se torna muito elevada. Os dados europeus mostram que metade dos pacientes com endocardite esquerda são submetidos à cirurgia. A principal indicação é insuficiência cardíaca, pode ter sepse persistente, complicação embólica, às vezes o tamanho da vegetação, mas na verdade, usualmente, é a combinação de tudo isso. O doente tem uma vegetação gigante, está com a regurgitação imensa, né? E aí ele é operado. Dificilmente alguém opera simplesmente para evitar complicação embólica. Quase sempre indicação cirúrgica é disfunção. A gente não tem dado multicêntrico no Brasil. O estudo nosso lá dessa série da Thaísa, que ela estudou os eventos simbólicos,
2006 a 2011, a cirurgia foi realizada em 74%, mas a gente é um instituto de cirurgia, a gente é cirúrgico. Então tem aí, obviamente, um viés de referenciamento. E é parecido com os dados externos, né? A principal indicação, 60% dos pacientes, foi regurgitação valvar, per si, só regurgitação valvar, grave, óbvio, né? E quase 44% insuficiência cardíaca. E as outras indicações entram aqui, né? Embolização, abscesso miocárdico, ocasionalmente pelo agente, né? Mas vocês vejam, bacteremia persistente, quase nunca a gente opera por bacteremia persistente. Lá no Instituto é quase sempre um motivo hemodinâmico, né? Outra coisa importante no manejo do paciente é reconhecer que o tempo de tratamento da endocardite é longo. Na melhor das hipóteses, são as 4 semanas. Em média, 4 a 6 semanas. Então, a gente que é infectologista e já tem essa manha, a gente tem que ter um acesso venoso adequado. Não adianta botar acesso periférico nesse doente e começar ampicilina de 4 em 4 horas, oxacilina de 4 em 4 horas. Isso não vai dar certo. Então, bota uma veia profunda, que não é ideal, e assim que possível, coloca uma PIC, tá? Porque esse paciente, a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque a gente não é raro a gente ver uma bacteremia se assestando num paciente que já tem endocardite, uma bacteremia hospitalar, isso é um caos, tá? Outra coisa é, no manejo desse doente, da prescrição de antibiótico, não fazer, né, droga nefrotóxica se possível, né? Porque esse paciente, ele já está séptico, ele já tem disfunção cardíaca. Isso tudo já é ruim para o rim dele e possivelmente ele vai para a cirurgia cardíaca, que é péssima para o rim dele, né? É péssima para o rim dele. Então, vamos segurar a mão e não vamos inventar esquema empírico, tá? Canso de receber paciente lá no Laranjeiras fazendo vanco e amica. Eu fico assim, de onde saiu vanco e amica? De onde? Aonde? Aonde que as pessoas viram isso? Eu trabalhei um tempo num CTI fora daqui que o meu chefe do CTI falava assim, vitamin V, é a vanco, é vitamina V, as pessoas gostam, uma coisa que deve ser boa, usam a rodo, tá? Ou será que a gente tem muito medo de alergia beta-lactâmico? Porque quando a gente vê as diretrizes, a vanco só entra quando o sujeito tem alergia beta-lactâmico. Que isso, né? Como é que pode um negócio dele? Ambas são drogas muito nefrotóxicas, vocês todos sabem, né? E, na verdade, a vanco, ela é quase bacteriostática para um estafilococo numa vegetação. Sabe, é brincadeirinha isso daí. E o clareamento da bacteremia pela vanco, todos aqui são infectologistas, sabem que é mais lento. Leva 2, 3 dias para clarear uma bacteremia com a vanco do que levaria com a oxa, né? Bom, esses esquemas empíricos, infelizmente, na endocardite infecciosa, é o grande calcanhar de Aquiles das diretrizes internacionais. Então, a gente vai lá ler as diretrizes, porque a gente gosta de estudar e fazer o dever de casa, e é complicado. Por quê? Aqui no Brasil, eu já falei para vocês, 23% de hemocultura negativa é lá no INCOR, que é o meu irmão mais velho, maior, que opera 10 vezes mais e tem 10 vezes mais endocardite que o INC. Eles têm 23%. Lá no INC é 40%, 44%. Maior parte por uso prévio de antimicrobiano. E a grande questão para a gente é que uma boa parte dos esquemas empíricos vão continuar. Você vai ficar empírico e não vai ter o resultado da hemocultura, vai ser o empírico mesmo. Então você tem que escolher bem, né? Senão você deixa o doente na roubada. Quais são os esquemas empíricos que o American Heart sugere? O American Heart fala assim, endocardite subaguda, a gente tem que pensar, não sei por que eles pensam em Staphylo aureus na subaguda. Eu juro que eu não sei por que, mas eles pensam em Staphylo aureus na subaguda. Estrepto do grupo víridas, todos concordamos, a SEC e enterococcus. E a sugestão deles é vanco e ampicilobactam. É razoável. É razoável, pelo menos não é vanco e amica, né? É vanco e ampicilobactam. O meu comentário em relação a isso, bom, é o primeiro que eu fiz, a gente dificilmente vê aureus em apresentação subaguda, normalmente a gente colhe uma história de início súbito, mesmo que o doente esteja comendo antibiótico e suprimindo aquela infecção, né? E de todo modo, o ampicilobactam pegaria um áureo sensível, todos nós sabemos disso. Então, por que não apenas ampicilobactam ou a versão nacional, amoxicilina clavulanato, né? Seria razoável para subaguda. A diretriz europeia, ele não distingue aguda e subaguda, ele menciona em esquema empírico para válvula nativa e eu até gosto disso, ampioxa e genta. Tá bacana. Um pequeno problema, é muito beta-lactâmico, né?
muito beta-lactâmico. Alternativa para alérgicos, vanco e genta, alternativa para alérgicos, tá? Então a gente deve estar tendo epidemia de alergia aqui na cidade do Rio de Janeiro, com muita vanco e amica. Esquema empírico, para prótese maior que 1 ano, os americanos fazem diferente, é curioso, né? Eles querem cobrir estáfilo, vírus, desenterococos, e eles sugerem vanco e ceftriaxona. Eu acho um esquema bacana, acho bacana até para nativa também, vanco, ceftriaxona. Ceftriaxona vai pegar os víridas, vai pegar os ASEC, tá bacana, eu acho melhor do que ampicilobactam, que detona a microbiota do doente, ele começa a fazer diarreia, vai ter clostridium, né? O europeu, ele coloca, ele sempre faz a mesma coisa. Os europeus, é sempre ampioxigenta, se tiver alergia, vanquigenta. Bom, como é que a gente pensa o esquema empírico lá no Instituto? E a gente realmente pensa em grupo, né? Eu, Giovana, mais recentemente nossa aquisição, o Rafael Garrido, né? E a gente vai atualizando à medida que vão saindo as coisas. A gente divide essa questão aí do subagudo em tipo de doente. Uma coisa é o doente novinho, outra coisa é o doente mais velho. E a gente estabelece 50 anos como esse corte. E a gente, jovens, né? Jovem. Então, o paciente jovem que não tem história de assistência à saúde, por exemplo, não usou cateter venoso profundo, não fez nenhum procedimento em trato gastrointestinal geniturinário, a gente faz, como esquema empírico, AMP 2 gramas de 4 em 4. Pronto, limpinha, AMP purinha, porque a gente acha que ele provavelmente tem víridas, tá? É a causa mais frequente. E se ele tiver um ASEC, o que é muito infrequente, vai dar uma seguradinha ali, né? A gente sabe que a maioria dos ASEC vai responder a AMP, tem um ou outro que produz beta-lactamase, mas é um ou outro, tá? A grande maioria é vírida insensível. Na situação da subaguda, naquele doente mais velho que tenha fator de risco para enterococo, procedimentos hospitalares, principalmente cateterização, ou trato gastrointestinal ou geniturinário, ou ainda um homem com doença prostática, a gente vai querer cobrir víridas, mas a gente junta a genta, a gente faz genta em princípio 1 vez ao dia, até a gente ver o que vem, tá? Então, a gente é pobre em pinho, faz AMP ou AMP-genta, essa é a sugestão nossa. E aí tem a questão, se a hemocultura for negativa na situação A do paciente mais jovem, a gente mantém a AMP. Se ela for negativa na situação B, do cara que pode ter enterococo, a gente deixa a AMP-genta ou a gente faz AMP ceftriaxona, que é um espetáculo, é uma publicação dos espanhóis de 2013, que foi encampada, foi publicação do CID, e foi encampada nas diretrizes de 2015, tanto as americanas quanto europeias, que mostra, contra todos os nossos princípios, né, que enterococo, a gente ceftriaxona não cobre enterococo, mas faz sinergismo. A gente acredita que esse sinergismo para o enterococo seja por ocupação das PBPs pela ceftriaxona, o que possibilita uma melhor ação da ampicilina. A dose é 2 gramas dia, tá? A AMP 2 de 4 em 4 e a ceftriaxona 2 gramas dia. E isso mostrou que trata tão bem quanto a AMP-genta, com muito menos nefrotoxicidade, né? E, na verdade, esse grupo que usou AMP-ceftriaxona era um grupo bem pior. Era um grupo ferrado, que já tinha disfunção renal, que já tinha neoplasia, que já tinha aquisição hospitalar. Então, na verdade, a gente não pode dizer, né? Mas AMP-ceftriaxona é até melhor, né? Porque teve uma taxa de sucesso, Bom, e aí a gente vê no meu capítulo favorito, quando a gente tem hemocultura negativa, uma epidemiologia sugestiva. A gente está com um paciente internado lá, um cara jovem, com endocardite subaguda, cheio de gato em casa, ó que beleza. E as hemoculturas negativas, tem endocardite, foi operado, a gente está mandando soro, alta, assim, história sugestiva de Bartonella, né? Quando tem história de contato com animal, né, a gente pensa em Coxiella burnetii. E aí tem aquela coisa idílica, né, do Hotel Fazenda, da Fazenda, mas a Elba, que publica bastante, ela tem um caso do cara que adquiriu no pet shop em Copacabana, era a epidemiologia dele para Coxiella, né? Então vamos abrir nossos horizontes para Coxiella, né? E é super importante, né, a gente alterar o esquema, isso daqui já é do ARRA desde 2005, faz ceftriaxona genta e já faz a doxi. A doxi, mesmo lá fora, que eles têm a doxi venosa, eles fazem oral mesmo.
E é super importante pedir essas sorologias, porque Coxiella é um bicho ruim a beça de tratar, é pelo menos 1 ano e meio tratando, tá? Com doxi mais cloroquina. A doxi tem atividade, mas a cloroquina precisa ser associada. O negócio é complicado, porque a Coxiella mora no fagolisosoma dos macrófagos, e dentro do fagolisosoma a doxi não tem atividade, então a cloroquina acidifica o pH do fagolisosoma para permitir a ação da doxi. Então essa doxi pura aqui é um rolando lero até você ter o diagnóstico, que é muito chato tratar Coxiella, é bem chato mesmo. Mandem para a Elba, Fiocruz, laboratório de referência, e a Elba faz PCR também no sangue, para Bartonella e para Coxiella, tá? E se vocês precisarem, vocês me mandem a válvula, que eu mando lá para Marseille, se for fazer PCR na válvula, porque vocês não fazem PCR na válvula, é demais. O DAS é bacana, mas PCR na válvula não, né? O pessoal de Marseille faz, que eles são referência para riquetes e eles fazem. Bom, nossa grande preocupação, endocardite infecciosa aguda de válvula nativa ou válvula protética, o temível aureus, o nosso tratamento empírico, e até bem recentemente era lá do Cláudio também, no fundão, né, com Vankioxa, pobre, mas limpinho, aqui dentro do racional da gente cobrir como melhor antibiótico que a gente tem para o áureo sensível, que é a oxa, e possivelmente cobrir o resistente com a Vanco, né? Depois de um tempinho, a gente vai ver se é sensível, se é resistente, e a gente define. Mas o esquema inicial é esse, todo mundo sabe, né, que a primeira dose de Vanco é 20 mg por quilo, um antibiótico que a gente tem que fazer direitinho, né? Todos os R1 aqui sabem que tem que diluir, infundir em 1 hora, senão dá síndrome do homem vermelho, da hipotensão, né, por liberação de histamina. Então essas coisas têm que estar todas escritas. Com o resultado das culturas, se o aureus isolado for sensível, a gente vai suspender a Vanco. Se o aureus isolado for sensível, mas se for uma prótese, a gente vai associar a Genta, dose única diária, e a nossa amada, queridíssima rifampicina, né, para que a gente tenha uma melhor atividade. Não é verdade que toda endocardite em prótese por áureo seja cirúrgica. Esse é outro mito também, mas é um mito muito específico, né? A gente tem relatos de sucesso terapêutico só com tratamento empírico. Se for MRSA, a gente mantém a Vanco. Da mesma forma, se for prótese, associa Genta e rifampicina. Se for MRSA, mas o MIC para Vanco for maior que 1,5, se o paciente tiver disfunção renal, e aí a gente lá pensa, né, num clearance menor que 50, ou se tiver hipersensibilidade a Vanco, que não é comum, mas acontece, a gente vê, aí a gente usa a daptomicina. Adapto nessa dose maior, 8 a 10 mg por quilo dia. Sabendo que a dapto é um excelente antibiótico, penetra muito bem em biofilme, clareia a bacteremia muito bem, mas que a gente precisa associar a dapto a alguma outra coisa, porque senão há relatos de resistência em poucos dias, quando a gente usa adapto sozinho. Então a gente usa adapto e oxa, mesmo que seja um MRSA, porque a oxa permite uma melhor atuação da adapto, por alterar a carga de membrana do gram positivo. E, com certeza, em prótese a gente vai associar a Genta e rifampicina, se for endocardite de prótese. As referências, né, algumas estão citadas lá, mas as referências básicas são essas, né, as diretrizes da American Heart e do European Society of Cardiology e dos meus amados britânicos lá de 2012. E muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês.